Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou Marcelo Ferraz e estou aqui excepcionalmente hoje sem o Rafa Costa na nossa sala de edição. Mas não se preocupem porque eu não estou aqui sozinho hoje. Na nossa sala, para conversar com a gente, os nossos amigos editores /influencers, Alfredo Barros. E aí, galera? Pô, adorei esse influencers aí, hein? E Júnior Pelissari. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar participando e poder falar sobre esse assunto tão polêmico também. Vamos lá. Edição de vídeos verticais. O Sala de Edição se juntou para conversar sobre o polêmico formato que, ame-se ou odeie-se, já se tornou padrão no nosso cotidiano de vida e trabalho. Chega mais porque a treta está lançada. Meu querido, que história é essa, Marcelão? É um contragolpe isso, gravando Olha só, sem minha tava devendo. meu querido? Eu tava... Que história é essa, meu rapaz? A vingança é um prato que se come frio, meu amigo. Brincadeira. Pois é, Rafa, explica aí pro pessoal o que aconteceu. A gente gravou pelo Skype dessa vez, não foi um daqueles casos em que a gente tava presencialmente, mas você não pôde, infelizmente, estar aí na nossa gravação. Como é que foi isso? Pô, Marcelão, é verdade, cara. Não, a culpa foi toda minha. Quem não ouviu ainda, a gente tem um episódio, inclusive, que a gente fala sobre a vida louca de editores de publicidade. A gente fez um café com editores lá na casa da Mari, falando sobre isso, daquela vez que a gente quase não conseguiu colocar o episódio no ar, mas foi por pouco, a gente achou uma brecha. Só que dessa vez não rolou, a gente teve que remarcar o episódio, demos um balão, né, no Alfredo e no Júnior. Eu não quis dar um segundo balão, até porque nós estávamos com a gravação marcada em cima da hora. Enfim, não deu pra participar, eu tive que voltar de última hora pra produtora. E foi de última hora mesmo, galera, assim, meia hora antes da gente gravar, o Rafa ligou e falou, cara, não vai rolar, tô correndo lá pra resolver as coisas, Eu estava sentado com a pauta na minha frente, como costumeiramente fazemos eu e Marcelo Ferraz, ensaiando ali como é que ia ser e vendo os últimos detalhes e, enfim, o job fala mais alto, os boletos não param, então Exatamente. A gente tem que ir atrás de tem que pagar garantir os o boletos. leitinho das crianças, não tem jeito. Exatamente, então, enfim, prioridade da vida. Mas é isso aí, Marcelão, confio em você pra dar sequência aí neste programa que já foi gravado, eu ainda não ouvi, vou ouvir em primeira mão junto com o pessoal aí que tá acompanhando aí no fone de ouvido, no carro, no banheiro, lavando aquela louça, enfim, onde você estiver, eu também estarei junto com vocês aí, ouvindo em primeira mão essa entrevista sobre vídeos verticais. Então, Rafa, antes de você partir, antes da gente começar o nosso papo, você tem uma notícia muito bacana pra contar aí pra galera. Fala aí o que aconteceu. Sim, a gente conseguiu atingir a meta do Benfeitoria lá do grande encontro de montagem. Na verdade, a gente não só atingiu a meta, como a gente passou a meta em 40%, Marcelão. Dobramos a meta. Dobramos a meta. A Dilma tinha razão. A gente não tinha meta, de repente dobramos a meta. Não, brincadeira, tinha uma meta lá. E, enfim, agradecer a todos vocês que estão ouvindo a gente. Eu sei que tem muita gente que foi ajudar por conta da nossa chamada aqui no podcast. E eu queria agradecer muito a você que tá ouvindo. A gente não sabe todo mundo, né, que ouviu e foi atrás, mas assim, receba a nossa gratidão por ter colaborado e por fazer este grande encontro virar uma realidade, né? Ele vai virar uma realidade graças a vocês, então eu tô muito feliz por isso. A AMC também tá muito feliz por isso. A EDT, os editores do Brasil inteiro estão muito felizes por isso. E a gente espera de coração encontrar todos vocês. Que a gente sabe que nem todo mundo que colaborou vai, né? Muita gente colaborou ali porque queria mesmo incentivar, mas às vezes mora longe e tal. Mas a gente espera realmente encontrar todos vocês, ou a maior parte de vocês lá no evento. E que vocês venham falar com a gente e que a gente se confraternize lá e aprenda muita coisa bacana. Sim, por favor, se identifiquem, venham falar com a gente, por favor, se vocês reconhecerem, procura aí nossas fotos aí nas redes, como é que é a nossa cara aí, dá uma olhada no nosso site, dá uma olhada no Instagram e vem falar com a gente. E vamos ver, Rafa, se a gente consegue lá no meio da correria, eventualmente fazer alguma live, né, fazer uma live no Instagram e a gente vai brincar trocar uma ideia com a galera. Lá. Pois é, vamos ver se a gente vai brincar bastante com ela. Consegue Vamos gravar trocar um episódio, ideia, né, mas ao vivo ali também a gente vai mandar algumas coisas nos stories também. Sim, pois é, mesmo que não estejamos ao vivo, manda mensagem aí pra gente quando vocês virem alguma publicação, porque a gente vai ficar muito feliz, vamos trocar ideia. Muito bem, lembrando que o evento é gratuito, mesmo que você não tenha colaborado, você pode participar desse evento dias 21 e 22 de março na Unibis Cultural. Então se você quer ir no grande encontro, você clica nesse link que tá aqui na descrição do episódio e lá no nosso site também, e aí você preenche ali os seus dados e garante o seu ticket online, vai chegar pra você por e-mail ali, você guarda aquele ticketzinho, se quiser imprimir ali pra garantir também, às vezes é válido, e você vai estar com a sua entrada garantida no grande encontro de montagem. E Rafa, hoje, segunda-feira,
dia 9 de março, você tá começando tua aula lá no EBAC, né? E aí, tá empolgado? Ô, garoto, exatamente. Estou aqui ansioso. É o meu primeiro dia de aula lá na EBAC, na Escola Britânica de Artes Criativas, no curso de especialização em edição de filmes, que a gente já cansou de falar aqui pra todos vocês. E, Marcelão, tô ansioso, viu, cara? Por duas coisas, na verdade. Primeiro, porque nessa vida louca de publicidade, eu ainda não sei se eu vou conseguir chegar a tempo da primeira aula. Então, eu tô aqui roendo as unhas pra que eu consiga, enfim, falar com o pessoal lá e a agência não me peça nada muito complicado. Enfim, eu consiga sair no horário de praxe lá. Vai conseguir. Vamos torcer. Não, vamos lá. Pensamento positivo. E, logicamente, eu tô ansioso porque, cara... Eu tô, enfim, já falando pra caramba disso, eu não vou ficar enrolando aqui, os ouvintes querem ouvir o episódio, mas só falar que eu encontrei lá no O2 essa semana o Steven Schilling, mandar um grande abraço pra ele, o Steven, que é professor lá da EBAC, e é um grande montador do cinema nacional, tem muita história, enfim, e ele tá ali... liderando uma equipe de montagem, depois a gente vai falar sobre isso aqui, de uma nova série que a O2 está produzindo. Que legal. Pra uma empresa de streaming bem grande, é uma série que tá com uma expectativa muito grande aí pro ano que vem. Enfim, trocamos um papo lá e ele ficou muito feliz de saber que eu vou fazer a aula e que vai ter ouvintes do Sala lá junto com a gente. Que maneiro. E aí a minha expectativa só aumentou, né? Nem precisa dizer que eu fiquei mais ansioso ainda. Mas vamos lá, eu conto pra vocês de noite se deu certo ou se não deu certo esse meu primeiro dia. Pois é, vai trazendo. Na próxima segunda-feira a gente traz, ao longo da semana a gente vai dando também aí pelo Instagram alguma novidade, mas na outra segunda a gente entra em detalhes sobre isso, como é que foi a primeira semana de aula, vamos trazendo essas notícias aí da EBAC. Cara, te falar que eu adoro esses começos de curso, assim, esses começos de faculdade, de aula em geral, né? Você conhecer as pessoas, você saber o que elas fazem da vida, você ver ementa do curso, eu fico empolgado pra caramba, assim. Começar a ver bibliografia, começar a correr atrás e professor dando exemplo. Puta, é mó tesão, assim. E faz muito tempo que eu não estudo, né? Assim, a gente sempre tá se reciclando, mas estudar mesmo, assim, de ler livro e tal. Eu lembro que eu fiz um curso de documentário, mas era uma semana e tal. E esse curso de um semestre, né, da EBAC, eu tô bem ansioso pelos resultados que ele pode me trazer também, pessoalmente, né? O presencial é muito legal também, né? Essa coisa de estar em contato pessoalmente. E uns monstros do cinema, né, cara? Os caras ensinando pra gente como faz ali, como monta filme, documentário, longa, enfim. Eu já falei muito aqui, eu quero isso, é um objetivo de carreira, de vida. Muito bom, cara. Tô feliz por você. Eu sei que é um pequeno passo, né? E isso não garante nada também. A gente sabe que a vida pode ir por tantos... né, pra tantos lados, mas a gente dá o primeiro passo e a gente tenta ver se rola e como que a gente vai chegar lá. Com certeza com muito trabalho, muito estudo, eu pretendo cair de cabeça nessa. E também não para por aí, né, cara, porque eu vou ter que ralar por fora no AV Makers, né, meu querido Marcelo Ferraz. Por quê? Porque é muito software pra gente aprender, cara. O mercado vira de ponta cabeça a cada 3, 4 anos aí, hoje todo mundo já tá falando de DaVinci, e a gente tem que colorir, a gente tem que fazer tudo, então efeitos, eu preciso... Fusion no DaVinci também. Hoje em dia até o mercado que eu trabalho é bem separadinho e tal, a gente brinca, mas a maioria dos nossos ouvintes tem trabalhado muito no Make Yourself, né? Nem sei se eu falei isso em inglês corretamente, mas é o faça você mesmo. Do it yourself. Do it yourself. E você tem que se virar nos 30, né? Mas também sabe-se lá, se daqui 5, 10 anos... Enfim, o que importa é a gente estar preparado e, com certeza, a gente saber o máximo de softwares possíveis. A gente só tende a ganhar, né? Qualquer tipo de trabalho a gente vai estar preparado. Então, eu quero melhorar muito meu Premiere, porque eu ainda sou muito melhor no Final Cut. E eu sei que, por exemplo, lá na O2 é Premiere pra publicidade. Meu Avid também é bom, mas não é tão bom quanto o Final Cut. E longas e séries... Quase a totalidade é feita aqui no Brasil em Avid, então eu vou ter que estudar bastante lá no AV Makers, e você também que ouve a gente pode estudar no AV Makers, porque o AV Makers dá um desconto muito bacana aqui pro Sala de Edição. Então entra no site avmakers.com.br/sala, porque lá tem uma página especial pro nosso podcast, né, Marcelo? Essa é uma página que o AV Makers preparou especialmente pro Sala de Edição, para vocês ouvintes, para colocar as promoções, tudo que tem de novidade pros ouvintes do Sala de Edição, de desconto. Eles colocam lá exclusivamente para vocês. Então é só vocês entrarem no avmakers.com.br/sala que você já começa com preço diferenciado para acessar todos esses cursos. São mais de 100 cursos aí ao longo de um ano. Exatamente, eles têm também um teste gratuito que você não paga nada, se não me engano é uma semana, né, Marcelo, de teste de...
É isso aí, são 7 dias e tem uma garantia incondicional. Se você, depois desses 7 dias, não estiver satisfeito, eles devolvem o dinheiro que você investiu sem nenhuma pergunta. O que é muito difícil de acontecer, né? Mas, enfim, a gente... Acontece, às vezes você não curte ou acha que não vai aproveitar aquele conteúdo, enfim. Nada melhor do que testar, né? Um test drive ali, você assina, vê lá como é que é. Mas, assim, é muito legal, cara. Todo mundo que tem feito. A gente tem, inclusive, vários depoimentos, né? Essa semana passada a gente falou do Wagner Pimentel. A gente recebeu outros recados também aqui. E a gente tem ficado muito feliz aqui por estar anunciando um produto muito bom. Então, se eu fosse você, ia lá conferir o que tá rolando, porque vale muito a pena. Rafa, eu espero que você goste do episódio. Senta aí agora pra curtir e meu vejam... querido, exatamente. Agora eu vou ouvir é uma coisa que eu sempre quis, cara. Ouvir um sala de edição como se eu fosse um ouvinte. Sensacional, cara. Vou Olha aí, esperar episódio cair aqui no meu pra feed. você. Inédito, nem sei. Não sei o que falaram. Não sei o que o Alfredo falou, o que o Júnior falou, o Marcelão falou. Só sei que eu vou ouvir, vai chegar aqui, vai bipar, porque eu tenho um notification aqui pra quando chega episódio dos podcasts que eu assino. Vai chegar, eu vou apertar aqui, vou dar o play e vou ouvir em primeira mão sala de edição. Sensacional, essa experiência é muito única. Valeu, Marcelão, confio em você. Olha lá, hein? Quero só ouvir esse episódio aí. Vamos ver, vamos nessa. Um grande abraço pra todos vocês. Na segunda-feira que vem eu tô de volta aí. Pessoal, eu queria começar esse papo aqui apresentando o Júnior Pelissari, porque é a primeira vez que o Júnior participa aqui do Sala de Edição. A gente entrou em contato com ele através do Sala VIP e nas nossas conversas lá no grupo surgiu esse assunto do vídeo vertical e por isso a gente trouxe o Júnior para conversar. Júnior, se apresenta um pouquinho pro pessoal, por favor. O que você faz aí em Farroupilha? Prazer estar participando aqui do Sala de Edição, realmente muito legal. Nós estávamos no grupo, né, e de repente surgiu esse assunto do vídeo na vertical e eu disse, opa, esse assunto aí acho que eu sei um pouquinho, né? Acho que eu sei falar sobre. Eu aqui em Farroupilha, cara, hoje eu sou sócio, então, de uma empresa de comunicação, né? Minha empresa, ela é focada mais em estratégias digitais, em compra de mídia, né? Então, Google Ads, Facebook Ads. E tenho como especialização, né? O que eu estudei é focado bastante na área do audiovisual. E foi aí, então, que a gente começou a conversar porque o meu trabalho de conclusão foi falando sobre o vídeo na vertical, né? Esse novo formato que vem aí cada vez mais tomando conta e fazendo com que as pessoas aí consumam ele de uma forma quase que diária, minuto a minuto, né? Então, quem não tem um celular e não consome, não tira aí pelo menos 10 minutinhos pra olhar os stories, já tá consumindo conteúdo na vertical, né? Dentro da Plano, assim, um pouquinho mais também falando, eu trabalho nessa parte de conteúdo, então eu gero conteúdo lá, né? Então eu também gravo, edito, ajudo nas estratégias, até porque Você a empresa pensa o também conteúdo, você pensa e você produz o conteúdo lá dentro da Plano. Eu ajudo. É um conjunto, nós somos em 3 sócios, mais a equipe de trabalho, né? Juntos a gente pensa e agora a gente tá entrando na área de curso, né? De produto digital. Então vai precisar gerar muito conteúdo. Então eu estou fazendo essa parte lá internamente. Ah, legal. E esse trabalho que você fez a respeito de vídeo vertical foi para qual faculdade? Para a FTech, que é a faculdade da Serra Gaúcha aqui do Rio Grande do Sul. Ela também tem uma sede em Porto Alegre, se eu não me engano. Até já faz tempinho, né? Que eu me formei. Então não sei como é que tá essa questão das unidades, mas enfim. Foi para essa faculdade, né, onde eu fiz o meu curso de produção multimídia e dentro do meu curso eu tinha que escolher um tema para falar sobre o audiovisual, né, que era a vertente que eu estava focando dentro do curso, né. E foi então que bem nessa época culminou com a vinda do IGTV, por exemplo, né. Isso foi que ano que você apresentou essa monografia, que ano? Foi em 2017. 2017. Foi o ano que eu fiz a apresentação dela e logo tinha lançado, o IGTV tava recém, eu não me lembro se foi bem na mesma época, mas eu sei que bateu ali mais ou menos as datas, e também nessa mesma época, eu lembro que o YouTube liberou uma feature, né, onde ele tava aceitando os vídeos na verticais nativamente. Então, se tu subisse um vídeo na plataforma 9:16 e tu consumisse esse vídeo na vertical, por exemplo, no smartphone, ao expandir a tela, ele expandiria na vertical e não na horizontal, né? Que quando tu subia um vídeo na vertical lá no YouTube, antes disso, quando tu expandisse, ele automaticamente girava, né? Virava na horizontal. Ficava de lado pra preencher a tela, de quebrar a cabeça pra conseguir assistir o vídeo. E aí ficava aquelas tarjas pretas nas laterais, assim, não ficava uma usabilidade bacana
bacana, sabe? E aí, então, foi bem nessa época que tava esse alvoroço. Daí eu lembro também que muitos players do mercado que comunicam estratégias digitais, né? Muitos players de marketing digital estavam falando muito sobre o vídeo na vertical e como utilizar ele nas suas estratégias, nas estratégias das suas marcas, né? Como um diferencial, né? E como gerar conteúdo. Então, eu tava ali no momento de conclusão do curso e sempre gostei do audiovisual, sempre estive no meio desse mercado, assim, trabalhando de uma forma ou direta ou indiretamente. E aí eu disse, cara, por que não falar sobre, né? Abordar isso. Não abordar esse assunto porque era um assunto novo e era um assunto que eu sei que ia chamar muita atenção, né? Modéstia à parte, falando, o meu trabalho realmente foi um dos que mais teve atenção dentro da faculdade naquela época. O meu orientador forçou muito, muito que eu apresentasse não só na banca, mas apresentasse em outros eventos dentro da faculdade. Ele quer publicar, eu ainda não publiquei, mas a gente vai tá passando por um processo agora de reedição dele para publicar. Atualização também, né? Porque deve ter muitas novidades aí também para acrescentar de 3 anos para cá. Com certeza. Tem muita coisa para fazer. A gente está aqui com um aluno de graduação fazendo uma monografia a respeito, um ex-aluno de graduação fazendo uma monografia a respeito, que também é um profissional que trabalha com isso. E ao mesmo tempo a gente tem um outro profissional, o Alfredo é professor da ESPM, ele é montador de cinema e ele foi de um extremo a outro, que eu sei que você também, além de cinema, além de televisão, você está envolvido nesse momento com um vídeo vertical. Como é que é isso, Alf? Sim, eu nunca tive, assim, muito preconceito com essa coisa, né, do vertical. Eu lembro, eu fiquei bem curioso, assim, na época que surgiu, né, essa possibilidade, assim, e eu acabei voltando a trabalhar com publicidade, porque eu trabalhava muito mais com conteúdo, assim, com cinema, com documentário, vídeo, até coisa para internet também, mas mais narrativa, né, e aí acabei retornando, assim, agora, porque eu dou aula num curso de publicidade, né, e fazia muito pouco publicidade, assim, não porque não gostasse, mas porque não tinha, assim, muita oportunidade, assim, né, acabou se criando, até é legal que a gente fala também para editores, né? Pessoal que, quer dizer, principalmente para editores, né? Quem escuta esse programa é a gente do meio. Então existe realmente essa meio que uma especialização assim que vai acontecendo naturalmente, né? O pessoal começa a trabalhar com publicidade, eles são devorados assim pela publicidade e o cara não consegue ter tempo para fazer mais nada. A gente está vendo o que está acontecendo com o nosso amigo Rafa, que exatamente, na pauleira. Hoje, sexta-feira à noite, ele tá lá na pauleira. A gente tá gravando sexta-feira à noite. A gente desmarcou 2 vezes essa gravação porque o Rafa tava super envolvido lá com publicidade, né? Então, realmente, é difícil tu conseguir navegar nas duas ao mesmo tempo, né? Eu sempre tive essa vontade, assim, mas agora surgiu por uma oportunidade. Tem uma amiga que tá trabalhando numa produtora em São Paulo e ela me perguntou se eu topava fazer. Não, legal, me manda e tal. Eu comecei a fazer e curti, assim. Eles curtiram também o resultado, né? Até, na verdade, como eu sou montador, é óbvio que eu vou priorizar mais a montagem do que aquela coisa de motion e tal, que não é, assim, não é exatamente a minha especialidade, né? Aquelas coisas de After Effects e tal, mas comecei a fazer também, claro que assim, não num nível ninja, faixa preta, né? Mas coisas que pro Instagram estavam funcionando. À medida que eles precisassem de coisas mais complexas, eles chamam, né, uma pessoa que é especializada em motion graphics, né? E pra minha felicidade, o material que eu estou produzindo todo é para internet. Então, aliás, para internet e para o Instagram. Principalmente no Instagram. Tanto para o feed quanto para os stories, né? Então, os stories e GTV, imagino também. Exatamente, GTV. Depois a gente até entra em detalhes nessas propriedades de cada um. Sim, porque são vídeos curtos, né? O que eu tô fazendo são vídeos de 15 segundos, sim, são bem 20 segundos, no máximo 30 segundos, né? Não é, assim, coisa que chega a bater no limite ali de ter que ir pro GTV. Mas tem também algumas coisas que a gente fez um pouco maiores, assim, foi pro GTV. E eu acho barato, assim, eu curto muito isso e eu passo pros meus alunos também, né? Fazendo essa ponte. Eu comecei a trabalhar isso em aula antes de eu mesmo começar a editar esse formato, assim, profissionalmente. Interessante. Né? Mas como é que foi isso? Os alunos trouxeram dúvidas, os alunos puxaram essa discussão? Como é que foi isso? Na verdade, assim, eu estava lendo um artigo, na época eu estava pesquisando, porque a ESPM tem um curso aqui, em que eu dou aula também, que é um curso voltado para narrativas transmídia, né, que é um curso que tem aqui em Porto Alegre, assim, um curso de pós-graduação, na verdade, e aí tem professores de todas as áreas, tem aula de roteiro, tem aula de multimídia, de planejamento, tem uma série de coisas
coisa ali que envolve, dura 1 ano e meio, né? E quando eu estava pesquisando material para esse curso, para as minhas aulas, assim, eu me deparei com uma coisa que, é claro, agora já imagino que o Júnior já sabe disso de cor e salteado, né? Mas para mim foi uma surpresa na época a questão do espectador, né, do vídeo no celular, que eles foram, através de pesquisa que tem de dados, né, ali eles conseguiram perceber quanto que era mais eficiente para a visualização dos vídeos, né, a resposta que eles tinham com vídeos. Quando o vídeo era feito na vertical, ele tinha uma visualização assim que subia, sei lá, 80%, 90% maior do que vídeos colocados na horizontal. E isso, para quem está trabalhando com publicidade, com conteúdo de publicidade, assim, é um dado que é de explodir cabeça, porque a gente tá aí há décadas com outro conceito completamente diferente, né? Exatamente. E isso que é legal, assim, que o meio acabou forçando uma adaptação de quem produz, né? Porque eu lembro, assim, no começo, sempre se falava, não, a gente pode filmar com o celular, mas não esqueça, até em cursos de gravação com o celular, dá pra se ver, assim, a pessoa, não, tem que filmar com ele deitado, né? De pé tá errado. Muitas vezes falava isso. E aí começou a surgir essa questão da publicidade, de começar a usar o formato vertical para furar essa barreira, né? Até isso tem no trabalho do Júnior que eu li, que a pessoa não tem tempo, nem sei se é o caso de não ter tempo, mas o cara, eu sempre penso assim que o celular é como se fosse, tu tem um entretenimento que ele não precisa ser, mas não precisa acender, ele já tá aceso o tempo inteiro, né? Tá pronto para tu fruir, assim. Então, quando chega no momento que tu tem que parar de rolar a tela, né, para aí fazer uma outra operação, não sei o quê, o cara deixa para depois, e aí nesse deixar para depois vai para um limbo, assim, que nunca se volta. Eu percebo, assim, a coisa de salvar, por exemplo, não vou ler agora, vou salvar. Eu devo ter coisa salva, assim, acho que umas 5.000 coisas eu salvei que eu nunca... Sim, eu me identifico. Em todas as plataformas, no navegador, no Facebook, no Pocket, em todos os lugares eu tenho coisas salvas. Fala, Júnior. Não, para colaborar com o Alfredo, né, sobre essa questão eu gosto de fazer uma analogia, mas que é a realidade, né, na minha percepção, que essa questão de que a publicidade começou a adotar também essa parte de fazer conteúdo na vertical, está muito ligado na seguinte forma, né? Antes de o smartphone surgir, né? Vamos lá em 2007, quando o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone, que popularizou o smartphone de uma forma geral, nós consumíamos conteúdo na horizontal, mas a gente consumia conteúdo aonde? Na televisão, no rádio, jornal, né? E eram conteúdos que, teoricamente, vamos botar entre aspas, nós éramos obrigados a consumir, porque eles tinham a grade, passava aquele conteúdo naquele horário. Se eu estava na frente da televisão, pegando a TV como exemplo, eu consumia aquilo que estava passando naquele momento. Eu não tenho poder de escolha, né? E com a vinda do smartphone, isso mudou. O processo de consumo mudou. Hoje, eu escolho o que eu quero consumir. Consumo sob demanda para tudo. Com o poder na mão do smartphone, eu consigo escolher aquilo que eu quero consumir a hora que eu quero. Então, a publicidade, ela teve que se reinventar nesse ponto de que o conteúdo que ela for fazer tem que ser impactante, rápido, para chamar a atenção da pessoa rápido, né? Ela não tem tempo a perder, porque, cara, eu tô aqui navegando no meu Instagram, se eu passar por uma publicidade, passar por alguma propaganda, se ela não me chamar a atenção, cara, ela vai embora. E ponto, tu entendeu? Eu não vou voltar. Então, assim, o vertical, eu acredito que ele ajuda nisso, tu entende? Não perder tempo em ter que virar o celular para consumir um conteúdo. Eu tô falando de publicidade, né? E quanto mais tu eliminar passos e entregar um conteúdo impactante onde o teu usuário se impressione e consuma, tu vai ganhar pontos e tu vai conseguir entregar a tua mensagem. Então, eu acho que tá muito ligado nisso, nesse ponto de a publicidade ter abraçado de uma forma muito forte o vertical, sabe? Sim, ainda mais no momento em que a gente tá bombardeado cada vez mais por mídia por todos os lados, então aquilo que vocês tinham falado, ninguém tem tempo. Agora, eu achei muito interessante essa colocação de vocês, eu nunca tinha pensado nisso, porque como editores, a gente percebe muito ódio que existiu nos últimos anos em relação ao vídeo vertical. Eu chutaria a maioria dos editores. E eu acho interessante ver isso de que a publicidade que acabou fazendo com que o vídeo vertical fosse mais presente e começasse a ser usado como ferramenta. Vocês acompanharam, especialmente o Júnior, que correu atrás, né, de material para fazer essa monografia, vocês perceberam muito desse ódio por parte dos editores? Olha, vamos separar em dois públicos. Não sei se exatamente esse exemplo, mas o público da indústria cinematográfica, eles têm um nariz torto para isso, sabe? Naquela época, pelo menos, tá? Eu não sei como está agora, não conversei mais com ninguém sobre
sobre esse assunto. Naquela época, produzir conteúdo, cinema, filme, curta, documentários, pro vertical era, como assim? Como no vertical? Onde é que eu vou passar esse meu conteúdo? A pessoa só vai consumir no celular, né? E as demais outros formatos, né? Outras formas de transmitir esse material. E a área da publicidade sempre aceitou. Pelo menos sempre quando as pessoas que eu entrevistei, as pessoas que eu conversava, eles sempre gostaram, sabe? Porque o intuito da publicidade é entregar a mensagem, né? E o pessoal lá da área do cinema, eles querem entregar a mensagem através da arte, daquilo que eles estão querendo transmitir com o que eles estão criando, mas e toda aquela mística do cinema, toda a história, tudo, sabe, aquele conceito que existe por trás da criação de um filme, de um curta, como é que vai se encaixar dentro desse formato que ainda é nebuloso, vamos dizer assim, né? Não é um formato popular, ele tá chegando agora, as pessoas estão entendendo como criar conteúdo, como que eu vou fazer, sabe? Então, naquele momento eu via esses dois mundos, entende? Separados por a área do cinema e a área da publicidade. Né? Eu tava pensando aqui enquanto o Júnior falava, assim, porque o pessoal do cinema é um povo meio chato mesmo, sabe? Eles são preconceituosos, uma coisa, demora para aceitar, em geral, assim, são. Tradicionalistas. Que são mais apressados, mas normalmente tem um ranço, o assim, pessoal né? do cinema me perdoe, eu não quis xingar ninguém, tá? Desculpa atrapalhar. Não, eu concordo contigo, assim, tem uma resistência para algumas coisas, por exemplo, eles tiveram uma resistência com o digital, né? Até aceitar que fosse filmado com digital, que a ilha de edição, né, para passar do computador, tu vê, assim, os montadores, o ranço que tem com novidade no software, que não pode mexer no software. Bom, o ranço com o Final Cut X tem muito a ver com isso. É um povo que é muito conservador, assim, principalmente os montadores, é muito conservadores, querem as coisas, não, é tipo uma coisa meio guilda, assim, né, de técnica, os procedimentos e tal. Mas tem um lado disso, assim, que eu entendo totalmente, assim, que o cinema, né, a sala de cinema, aquela tela de cinema, aquele momento, né, em que o público está assistindo um filme, aquilo é o lugar mais adequado, assim, o ápice se for pensar, o lugar mais privilegiado para tu acompanhar uma história contada no audiovisual, né, com uma imagem perfeita, com um som perfeito, é uma sala de cinema, né, com aquela tela grande, tipo um IMAX, uma coisa assim. Aquilo ali é uma experiência que isso que a gente está falando aqui do vertical não pode ser pensado numa coisa que vai se comparar com aquela experiência que o espectador tem no cinema, assim. Aquilo ali é realmente talvez a coisa mais próxima da perfeição que a gente encontrou de se comunicar através dessa linguagem, é aquele espaço, né? Evoluiu muito tecnicamente, o som evoluiu muito, 5.1 e tal, as salas, né? O IMAX, enfim, a gente tem aquilo ali assim, a consumação da sétima arte ali, né? Tem como tu competir com aquilo. Agora, na minha geração, assim, eu lembro que a gente tinha muito uma coisa de, mas vídeo é vídeo, cinema é cinema, não dá pra tu, não, fazer vídeo. Então tinha um preconceito com vídeo também antes, né? Com o VHS, com o digital. Qualidade é ruim, vídeo é novela, sabe? Cinema é película, né? Vídeo, aquele... Então, quando surgiu o vídeo que podia ser feito em 24 quadros, foi... Cara, assim, aquilo foi o primeiro momento em que agora a gente consegue fazer filme com aquelas mini DV da Panasonic, né, aquela 24p e tal. Aquilo ali, assim, abriu uma possibilidade. Por quê? Porque estava com aquela coisa do batimento do filme, tudo ainda aquilo era... Sem aquilo, o cara assistia o vídeo e não sentia que ele estava fazendo um filme, né? Vou fazer um parêntese aqui. Quando eu estava cursando cinema aqui no Rio, eu fui numa finalizadora junto com o pessoal da faculdade e eu nunca me esqueci. A gente entrou numa sala de... Eu não sei se era colorização, o que era exatamente na época. E eu lembro claramente de um técnico, a gente comentou sobre Super-Homem, o filme do Super-Homem do Bryan Singer, que foi feito em digital, foi um dos primeiros a serem feitos com as câmeras digitais novas, né, substituindo película. E eu lembro do cara batendo, assim, falando que era uma coisa horrível, que dava para ver claramente que era digital aquele filme, e eu tinha vindo do cinema e para mim passou completamente batido. Eu sabia que era digital, mas para mim era um filme perfeito como qualquer outro. Então eu nunca me esqueci disso. O cara exatamente ter esse perfeccionismo
a ponto de uma câmera que era o topo de linha da época, alguém, obviamente, do meio, mas o cara tinha esse ranço, assim, também, né? Assim, só para concluir esse raciocínio, é que o que me incomoda não é o cara... não, mas a experiência do cinema é óbvio. Assim, tu vai querer ver um filme, o Parasita, tu vai pensar, pô, tu vê no cinema... é incomparável, né? Do que tu comparar com a experiência de tu ver no celular. Mas assim, a questão é, assim como a TV, que também tinha muito preconceito com a TV, o celular pode ser uma nova tela em que pode se pensar histórias para serem assistidas ali com esse formato vertical. Quer dizer, aquilo ali é uma tela que está em contato com as pessoas 24 horas por dia, entende? Então, ali tem essa possibilidade. E assim, considerando isso, que o cara está 24 horas por dia viciado no celular, as pessoas ficam passando... Então, se tem essa conexão, esse público está conectado ali, que tipo de história que eu posso pensar, criar, aproveitando esse formato vertical, aproveitando essa conexão que a pessoa já tem com essa tela, para eu poder entregar um produto audiovisual que vai provocar um encantamento que é no limite do que aquele meio, aquela tela permite. Isso aí. Não quer dizer que eu vou, não, agora não vou mais fazer esse filme para o cinema, não, agora acabou o cinema, que eu vou ir para o celular. Não, aquilo ali é mais uma tela, mais uma possibilidade de comunicação que tem tudo a ver com audiovisual, né? E é isso que eu fico meio, às vezes, fico de saco cheio disso, tem que estar de novo voltando para falar assim, não, mas meus olhos são no horizontal, não são na vertical, como é que eu vou assistir sim, até quero puxar essa discussão. Só um pouquinho, né? É uma coisa... Não é? Aí que eu digo que é uma caretice, sabe? É se fechar para uma possibilidade de uma nova tela que está surgindo, uma nova maneira de se fazer audiovisual. E aí a pessoa fica, não, mas isso não tá, cara, ninguém está querendo competir com o cinema, assim, é mais uma possibilidade. E a gente precisa dos caras foda do cinema, pensando em histórias para serem contadas nesse formato, assim, né? Porque ele está acontecendo. Por enquanto, a publicidade está tomando conta, né? Tem algumas experiências maravilhosas, inclusive que a gente estava trocando link, né, sobre isso. Mas isso tem que ter mais, a gente tem que focar, isso tem que virar uma possibilidade de se contar histórias ali também, né? Não, eu concordo contigo, Alfredo. E quando eu entro em discussão com outras pessoas também sobre esse assunto, lá no início, quando eu comecei também a pesquisar sobre, dizia, né? O vertical tá vindo para substituir. Não, o vertical não está vindo para substituir, ele está vindo para agregar, ele está vindo para apresentar mais um formato de tu entregar o conteúdo que tu quer, sabe? Independente de onde tu vem e do que tu tá fazendo. Eu vejo que as pessoas, elas não entenderam ainda, mas eu também compreendo elas porque é uma coisa muito recente. Gente, a gente tá falando de internet popularizando no Brasil, vamos lá, 20 anos, né? A gente tá falando de smartphone popularizando no Brasil 10 anos, menos, né? Então, assim... as coisas estão muito recentes, é muito nova. Eu gosto de falar que a gente tá no momento da confusão. Tá tudo uma bagunça e é o momento que agora as pessoas estão no meio do caos e é agora que elas vão começar a pensar, não, peraí, isso aqui é dessa prateleira, isso aqui é desse armário, isso aqui é dessa gaveta e as coisas vão começar a se organizar. Pois é, porque não tem mapa da mina, né? A gente tá realmente entrando nessa seara agora e ninguém sabe para que caminho que isso vai seguir, como é que a gente lida com isso. E eu acho que tem um pouquinho de um ranço também de uma coisa que aconteceu durante um tempo, que é a questão das pessoas filmarem em vertical e isso ser exibido, antes dessas plataformas como o IGTV, isso ser exibido em horizontal, numa tela widescreen, como o YouTube, como a televisão. Eu até vou citar um texto agora aqui que eu achei muito interessante, que ele começa citando a campanha da Rede Globo para que as pessoas filmassem em horizontal, porque eles precisavam, para eleições de 2017, eles precisavam educar, digamos assim, as pessoas para que elas não filmassem em vertical, porque eles estavam pedindo certos vídeos ali para mostrar no Jornal Nacional. E aí existiu toda essa campanha para educar, e esse texto começa falando justamente dessa posição meio paternalista, sabe? Gente, vocês estão fazendo errado, você não filma vertical, você filma horizontal e ponto, porque o vertical tá errado. Então eu acho que isso também criou um ranço. Na hora da pressa, é muito comum filmar ou fotografar com o celular nessa posição assim, vertical. Mas para a imagem ser mais bem explorada aqui na televisão, repara o formato aqui da tela. O ideal é que o smartphone fique na horizontal, porque é desse jeito que a imagem vai respeitar o formato da tela de TV e aparecer muito maior.
Fica a dica. Porque, na verdade, faz todo sentido essa orientação, porque, bom, é assim, ó, vocês vão estar produzindo um material que vai ser exibido numa janela que é horizontal. Então, para o vídeo de vocês ficar melhor, ocupar melhor o espaço que a gente está oferecendo para vocês, virem o celular e façam na horizontal. Agora, não quer dizer que não, pessoal, tá errado filmar na vertical, não. Aí é uma viagem, assim, não tem... Até porque tem coisa que fica muito melhor para filmar na vertical. Pega uma pessoa andando de skate, uma dança, uma coisa... Pô, na vertical fica muito melhor, né? Exatamente. Eu já ouvi essa argumentação. A figura humana, ela se apresenta muito melhor numa tela vertical do que, obviamente, numa horizontal, que você vai ter que distanciar para, por exemplo, pegar o corpo inteiro. Exatamente, é quase como se tu pudesse dar um close na pessoa de corpo inteiro, né? Eu vejo uma pessoa de corpo inteiro no celular, assim, é como se eu estivesse vendo ela em close, só que é um close que coloca o corpo todo na tela, né? Um plano figura inteira e todo ele aproximado, assim. Eu lembro dessa cena, Marcelo, também que aconteceu comigo, agora tu falando, eu lembrei. Eu fui gravar um cliente aqui, né, aqui na nossa região, que o que a gente identificou, né? Que o público das redes sociais, eles acessam o conteúdo deles através, era 95, 96% por smartphone, não por desktop, né, ou por computador. Então não fazia sentido nós gravar vídeos, a gente fazia vídeos de review dos produtos, né, que era um shopping de atacado, e não fazia sentido gravar vídeo na horizontal, fazia sentido gravar na vertical, porque o público... 95% do público que interagia na rede social estava vindo pelas redes sociais, porque o digital, ele tem essa vantagem, né? Ele te diz, né, o que é o que, né? De qual dispositivo, da onde que tá vindo os maiores acessos e tudo mais. E eu lembro que eu fui gravar um cara, assim, né, dos entrevistados, ele falou, não, tu não viu lá na Globo que eles estão falando que tem que virar o celular? Tem que ser na horizontal. Daí eu olhei pra ele assim, daí eu disse, não, cara, a gente vai ter que gravar na vertical, porque, pô, né, pega teu celular, quando tu for consumir o conteúdo, olha aqui, vai ficar melhor. Ele, não, mas é na horizontal, tu não assiste o Jornal Nacional. Eu lembro que foi engraçado, porque eu fiquei pensando, olha como... O Bonner mandou fazendo essa... O Bonner entende, né, gente? E é bem isso, sabe? A Globo estava mandando o pessoal gravar na horizontal e o vertical tá louco, é errado, não é correto. E não, né? Existia o porquê da vertical, né? Não era só... Não era porque eu acordei de manhã com vontade de gravar na vertical. Sim. Existia todo um argumento e ele não, tem que ser na horizontal. Muito bom. Eu queria até puxar um pouquinho dessa discussão do certo e errado e a questão da estética. Puxando esse texto que eu citei antes, que eu não falei o nome do autor, é Gabriel Menotti. O texto, ele foi publicado, se não me engano, na revista da USP e ele se chama, traduzindo aqui, Discursos sobre os vídeos verticais. Uma arqueologia dos aspect ratios. Vai estar linkado lá na página do Sala de Edição. E ele puxa algumas questões muito interessantes. Ele fala, por exemplo, que esse formato que a gente está acostumado, por exemplo, da TV, que ele é levemente horizontal, 4x3, isso até os anos 30 estava longe de ser definido. Isso acabou sendo uma discussão que houve na Associação Americana de Cinema, eu provavelmente estou errado com esse nome, mas houve essa discussão durante muito tempo de uma tela, à medida que, ali dos anos 30 até os 50, à medida que a televisão foi aparecendo, essa associação acabou definindo esse formato para poder receber os filmes que vinham do cinema e ajustar isso da melhor forma possível. Mas existem protótipos dos anos 30 de televisão que era vertical, já lá para trás. E ele cita vertical. Aqui, e ele fala também de outros dispositivos, o zootrópio e o fenactoscópio, que tem o formato vertical, utilizados pelo Edison. Então, a discussão que o Menotti traz aqui nesse texto é que são questões muito mais sociais e técnicas, essas definições, do que definições estéticas propriamente. Ele inclusive cita essa questão a gente não tem olhos verticais, a gente não tem um olho em cima do outro. Isso é uma forçação de barra para você dizer que isso está errado. Na verdade, não existe uma questão estética exatamente da nossa percepção que defina que isso está errado. É só a gente olhar, por exemplo, e aí argumento meu, é o que eu penso a respeito, é só a gente pensar que a gente vê Facebook no celular o dia inteiro. A gente para na estação de metrô, aqui no Rio, por exemplo, estação de metrô você para esperar o trem e você tem totens verticais, passando vídeo, passando texto.
passando fotografias e ninguém se incomoda com isso. Existe uma discussão da fisiologia do olhar, que eu até queria pesquisar, eu não consegui entrar muito em detalhes. Eu não sei se vocês têm alguma informação sobre isso. De que, existe a fisiologia do nosso olhar, que é horizontal. Isso influencia muito, por exemplo, no 3D. Você vai ver um filme 3D. Mas eu ainda não vi uma explicação, e o texto não dá exatamente em detalhes, se isso mudaria muito essa nossa percepção, se isso realmente definiria que o horizontal é mais confortável. Eu fico em dúvida com essa coisa de que a nossa visão ela é horizontal, ela é retangular, porque assim, cara, a percepção que a gente tem, ela é circular, assim, ela é um círculo, né? Não tem um quadrado, ninguém sai vendo um quadrado na frente quando está olhando para o mundo, né? A visão que a gente tem é toda periférica e tu tem um ponto de foco, então talvez o formato mais próximo seria o formato circular, assim, uma tela, uma coisa redonda, né? Inclusive até o tubo de TV, ele é redondo e aí tinha aquela tela, a caixa da televisão mais para quadrado, mais retangular. Mais, retangular, né? Porque ele sobrava em volta, né? Tanto que as TVs mais antigas, a lateral dela, a parte lateral do retângulo, ele é meio circular, assim, né? Se tu olha naqueles filmes mais antigos que mostram aquelas TVs, assim, as primeiras TVs, elas tinham... Então... Eu acho bem interessante essa coisa do... Eu não consegui terminar de ler o texto, na verdade não deu tempo, nem o do Júnior eu consegui. Vou seguir, eu acho que a gente tem que ter um segundo episódio sobre esse assunto, porque acho que vai surgir um debate sobre isso, né? Mas eu achei interessante essa questão, assim, de trazer aprofundar isso, assim, para tentar levantar, né, a questão fisiológica, né, que se teria algum embasamento científico para justificar essa tela horizontal, e na verdade não tem, né? Isso é uma coisa cultural. Voltando lá para o começo da nossa conversa, que a gente falou, né, por que eu comecei a usar isso em aula e depois eu trouxe isso que agora eu estou podendo praticar, né, uma coisa que eu trabalhei com os alunos bastante em aula. Porque eu comecei a dar aula num curso de design da SPM também, e aí de estética do cinema. Então, a proposta de exercícios que eu fazia para eles tinham que fazer um tributo a um gênero cinematográfico, né, em vídeo, assim. Então, eram dois tributos, assim, que tinha que fazer. Um era sobre gênero e o outro era sobre uma escola, um período, né, da estética, uma vanguarda, né, do cinema, assim, e trabalhar isso na vertical. E aí eles falam, mas por que na vertical? Não, exatamente, tem essa questão de que a gente precisa ocupar essa tela também com informações, assim, né? O que nós vamos pensar? Principalmente, assim, eu pensei, cara, o lugar perfeito para fazer isso é um curso de design, porque essa reflexão que eles têm já sobre o espaço, sobre resolver problema, porque design é uma coisa super ampla, não é só desenho e tal, né? Tem soluções para a vida, assim, que passa. Vai fazer um formato, um teclado, por exemplo, eles vão pensar em questão de ergonomia, né, a coisa de como que os elementos vão conversar naquele espaço ali, enfim. Então, a questão de tipografia, né, movimento de texto misturado com imagem. Então, eu propus isso para eles e o resultado foi muito interessante, assim, as propostas que surgiam, né, desde se fazer, por exemplo, vocês tinham que pegar trechos de filme para poder fazer um tributo e ocupar a tela vertical com fragmentos horizontais. Então, ocupar com 3 pedaços de filme que ficavam rodando ao mesmo tempo, aproveitando o formato vertical, expondo pedacinho de tela horizontal, né? E aí, às vezes, sumia uma das telas, entrava um texto ali, uma onomatopeia, alguma coisa. Então, tinha N possibilidades, assim, de se explorar esse espaço com um recurso que o design oferece, assim, né? Que os designers são os caras que têm que pensar justamente sobre esse tipo de problema. Você traz um problema para os caras e bota os caras para quebrar a cabeça. Eu acho interessante essa coisa do enquadramento. Aqui no texto do Menotti, ele cita também que ele faz uma citação do Eisenstein, que o Eisenstein fazia uma crítica de que as pessoas não usarem telas verticais, você está perdendo 50% dos possíveis enquadramentos que você pode ter. Então, você tem opções criativas, né, que você está jogando fora à toa. Caramba, meu, não sabia que isso tinha isso. Eu também não consegui desenvolver todo o texto do Menotti, mas o que eu entendo é que na horizontal dá aquela impressão, isso é uma percepção minha também, não sei se existe um estudo que se aprofunda nisso, mas na horizontal te dá aquela impressão de que tu consegue jogar muito mais informação do que na vertical, né? Então, o trabalho que tu teria para desenvolver um ambiente, uma composição na horizontal, tu consegue jogar muito mais elemento e entregar a informação que tu deseja do que na vertical, né? E tu consegue expandir de uma forma maior. De repente, eu acho que é esse paralelo que faz com que se crie um ranço
dos criadores para vertical do que para horizontal, né? E aí isso acabou se tornando também algo cultural, né? As pessoas adotaram isso e entenderam que o horizontal ele é muito melhor do que o vertical, né? Mas é analisando agora conceitos, né? Não é se aprofundando em estudos, né? E legal você falar isso. Hoje eu tava na estação do metrô, na plataforma, olhando esses totens que eu citei, e eu tava me questionando exatamente isso. Mas por que eles não optaram por uma televisão horizontal colada na parede? Será que... Não sei, a pessoa estar de frente esperando o trem, ela tá olhando pro outro lado da plataforma, será que realmente facilita essa leitura por uma questão de distância? Então você tem aquele texto comprimido, então... Até uma pergunta aí pro Alf, que tá dando aula aí pro design. Eu acho que, assim, para texto, talvez realmente, ainda mais à distância, assim, tu consegue trabalhar com fonte maior, né? Consegue dispor, assim, 3, 4 linhas de texto com tamanho grande. Então, ele também, nesse sentido, acho que tem um estudo ali do que é mais, o que funciona melhor ali para aquele espaço, para aquele ambiente. Né? Que isso é uma coisa que a publicidade não tem o menor pudor com isso, né? Eles querem passar, é como o Júnior falou, os caras têm que entregar a mensagem. Então, assim, cara, qual é a melhor maneira de eu colocar isso aqui, enfiar a goela abaixo, né? Tu enxergar isso, é aqui, então nós vamos fazer. Não tem, não, mas eu queria... Então, não tem purismo, assim, vamos embora. Né? Agora, com relação ao cinema, por exemplo, se a gente for pensar... Eu estava fazendo esse paralelo até num debate lá no Facebook com meus amigos do cinema. Se a gente lembra lá o começo, né, do cinema, assim, com o Griffith, né? O Griffith propôs coisas ali, na época, que as pessoas acharam um absurdo. Os produtores dele lá falavam, cara, tu não pode fazer isso, não pode dar um close numa pessoa. As pessoas pagam para ver o ator de corpo inteiro. Então, como é que tu vai cortar a cabeça do cara para botar só a cabeça na tela e tal, né? As pessoas vão querer o dinheiro de volta, vão ficar... E ele sedimentou a linguagem. Exatamente, ele apostou, não, eu acho que vai funcionar, eu acho que vai funcionar. Foi lá e claro, que já tinha experiências anteriores ali, o cara aquele que fez o assalto do trem lá, esqueci o nome dele, que era assistente do... Porter, né? O Porter, o inglês. Que era o assistente do Edson lá, que é o cara que fez, né, o primeiro plano assim mais fechado no cinema, que na verdade era para ser um trailer, e ele acabou achando tão bom aquilo que trouxe para dentro do filme, né, que é o cara dando um tiro em direção à câmera, assim. Então, teve essas experiências e ao mesmo tempo, se a gente vai pensar lá o começo do cinema, a referência que eles tinham de enquadramento era o palco do teatro, né, para contar a história. Então, eu imagino que essa coisa vertical vem do palco ali, daquela coisa horizontal. Cena, né? Porque o cinema era teatro filmado. Inclusive a distância da câmera, né? Tinha um jeito certo que era de fazer. Não, é a 9 passos tu tem que fazer, tu tem que filmar, não tem? A câmera não pode chegar mais perto que 9 passos. Esse é o padrão. E na altura dos olhos, tal. Então eles tentavam reproduzir um pouco o que seria um espectador de teatro. Até que o Griffith, não, peraí, vamos aproximar. Aí a câmera entra para dentro do cenário, aí isso foi uma grande revolução, que aí surge a montagem nesse período, né? Acredito que também está muito linkado aos momentos do que a gente passou como história, né? Porque tem toda a questão de tecnologia, né? As primeiras câmeras não se movimentavam, então como é que nós iríamos colocar o máximo possível de informação num único plano? E assim, e dentro disso foi se evoluindo. Eu acho que o horizontal, ele se deve muito a isso também, sabe? Ao que se tinha naquele momento, sabe? Como é que eu vou criar com o que eu tenho nas minhas mãos de tecnologia. E o vertical, ele só está surgindo agora. Porque o vertical, ele não é novo. Ele é um formato que sempre existiu, mas que ele está se popularizando, mas é porque também a tecnologia mudou. Sim, surgiu uma tela vertical, né? Porque até então não se tinha tela vertical. Surgiu uma tela que se popularizou verticalmente, que é a coisa do celular. Então, é uma tela de vídeo. Justifica tu produzir, né, para esse formato. E além disso, eu só para complementar da questão da tecnologia, o vertical, ele também está popularizando porque a gente grava na vertical, porque a câmera que nós temos na mão, tu abre ela já tá na vertical. Então, eu acho que tudo é momentos, né? Essa coisa assim, não, o horizontal oferece muito mais informação e tal, talvez por isso as pessoas acham que é melhor se contar histórias com o horizontal do que com o vertical. Na verdade, o que tem ali é uma sedimentação de todo um conjunto de técnica que foi desenvolvido, assim, que são, 150 anos de cinema que foi se consolidando, a variação de técnica, coisa de linguagem e tal, que hoje está no ápice disso. Aí surge uma coisa nova. Porra, como é que eu vou... Agora tem que começar tudo de novo, né? Como vai ser um plano americano nesse... Não existe plano americano no vertical, porque ele enquadra o corpo inteiro. Como é que vai ser um close? Quando eu quiser filmar
um conjunto de pessoas. Eu posso botar 2 telas, por exemplo, um diálogo. Eu posso botar a pessoa que está falando, em vez de fazer um plano contra plano, eu posso botar os 2 planos na tela, um em cima, outro embaixo, ficar olhando. Um olhando para baixo, outro olhando para cima. Eventualmente você pode, né? Você pode encenar isso. Eu vou usar esse espaço. Vai ter que surgir outro Griffith agora para começar a propor essas coisas. Né? Então, por isso também tem esse ranço assim de, cara, como é que eu vou aplicar aquilo que eu sei? Porque, de uma certa maneira, quando tu joga esse problema para cima do cineasta, tu diz, cara, não, isso não presta. Por quê? Porque eu já domino, eu sou o fodão do negócio do cinema horizontal. Como é que tu vai querer que eu produza para um negócio que eu não sei nem falar essa língua? Entende? Então, a gente tá engatinhando isso gera uma insegurança, né? Pro cara, porra, vou ter que criar esse negócio agora. Não, isso não presta, o troço não funciona. Então é mais fácil tu destruir com aquela possibilidade, tu angariar, aliados, né? Pra demonizar aquilo que tá, isso vai embora e aí eu posso voltar a fazer aquilo que eu já sei fazer super bem, continuo fazendo que isso continua sendo hegemônico, né? Digamos, essa maneira de fazer. Então, isso que a gente está falando agora que está acontecendo com o Vertical, isso já aconteceu várias vezes na história do cinema. Se forem pesquisar lá, até é legal botar no link depois, na época que surgiu o som no cinema, teve um movimento assim, contra o som, manifestos contra o som, que o som ia destruir a linguagem. Porque você quebrava, você criava a obrigação da continuidade que não existia antes. Então você travava, eles achavam que você estava travando a narrativa. De certa forma você estava até desenvolver outras narrativas. É que já existia uma arte na época, assim, tão sublime, já tão grandiloquente, maravilhosa, que era os filmes mudos, né? Que não era mudo, mas é silencioso, enfim. Pô, tu vai ver os filmes do Vertov lá, o próprio Eisenstein, assim, eles estavam num nível de possibilidade de se contar história que o que eles argumentavam é que isso ia destruir a linguagem que já existia naquele momento. E, na verdade, o que acontecia era, a gente tem que começar de novo, tem que pensar como é que nós vamos trabalhar esse som para poder usar isso de uma forma que vá ampliar as possibilidades da linguagem e tal. Quando surgiu a cor, foi a mesma coisa. Tinha muita gente achando, absurdo, cor no filme, não sei o quê. Porque, então, isso sempre tem esse ranço, porque tu tem que começar de novo, tu volta para estaca zero. Na hora da pressa, é muito comum filmar ou fotografar com o celular nessa posição assim, vertical. O ideal é que o smartphone fique na horizontal. Fica a dica. E vocês dois, como é que vocês trabalham essa questão da linguagem no dia a dia de produção e de edição para esses formatos? Seja para o Instagram no Quadrados. Antes disso, para quais plataformas vocês têm produzido e editado vídeo ultimamente? Então, quando eu participo de uma produção ou eu mesmo faço a produção e edito depois, eu já no meu briefing ou no meu orçamento, eu já coloco que vou entregar uma versão 16:9 e uma 9:16. Isso já é nativo, isso já está dentro do meu escopo de trabalho, no meu fluxo normal dos entregáveis padrão. Já está no sangue. Eu já não dou mais a opção de não entregar isso, a não ser que seja algo muito em específico, que o cliente peça, aí ok. Mas para mim já está no meu default, vamos dizer assim, já criar conteúdo na vertical, independente depois se a pessoa vai postar no GTV, no Stories, no TikTok ou no Snapchat, né, no Facebook, não sei. Hoje todas as plataformas aceitam, né, vídeos na vertical, então eu já entrego. E o Twitter acabou de lançar também uma eu função recebi de vídeo vertical. uma atualização do Twitter e agora eles estão chamando de Flats, acho que é alguma coisa assim. Eles só adotaram um nomezinho diferente, né? Além de ser Stories. Sim. Mas então é mais uma plataforma, né, tradicional que está adotando esse formato, né? Mas para mim é isso, assim, num resumo, eu já entro no meu default, entregar como padrão já no formato na vertical. E você, Alfredo, você está trabalhando mais em publicidade com o Instagram pro feed ou também pros stories? IGTV, o que você está fazendo mais? Não, isso até que é legal pra gente falar, né, pro pessoal que edita, assim, que esses formatos, né, o que é o 9:16. Eu acho que é legal a gente discutir enquadramento e o que as plataformas usam, porque nem sempre o cara trabalha com isso. Então, exatamente. O feed do Instagram, vamos começar por aí. Quais são as resoluções que ele aceita? Bom, ele aceita, a princípio ele aceita tela quadrada, né, 1080x1080, ele aceita também 1920x1080, que seria o 16:9, e aceita um formato que acabou, não sei bem porquê, mas que o pessoal começou a usar, porque isso deve ter a ver com pesquisa de designer, assim, que é como ocupar aquela tela de uma maneira que permita sobrar um espaço para o cara ler
o texto, né, os comentários e tal, e a legenda, né, a chamada pro vídeo, e ocupar ele com o que eles chamam de 4x5, né, que seria 1080 de largura por 1350 de altura. Pois é, eu nem sabia que isso era possível. Pra mim, quando eu faço vídeo, eu faço 1080 por 1080. Eu não tava nem sabendo que o feed aceitava essa resolução. Exatamente. E aí isso foi interessante porque quando eu estava trabalhando isso em aula com os alunos, eu oferecia duas possibilidades. Ou é 1080 por 1080 ou 1080 por 1920. Eu não estava oferecendo essa possibilidade do 1350 por 1080. Quando eu comecei a editar para isso, eles começaram a dizer, 4x5. Pô, que porra é essa de 4x5, né? Aí eu fui vendo, 1350. Aí comecei a olhar os vídeos. Pô, realmente, no feed é muito mais comum publicidade usar esse formato, porque ele fica no meio termo, entende? Ele ocupa a tela, ele ganha um pouquinho de espaço para ter um enquadramento, para poder trabalhar mais né, o motion ali dentro e close mesmo, e permite ainda um espaço na tela para se colocar legendas, né? E os teus alunos te trouxeram isso? Ou você viu na tua pesquisa? Um aluno trouxe um vídeo que tem, até eu posso passar o link depois, que era um vídeo de um cara no YouTube falando as pesquisas que ele tinha feito, os formatos que ele aconselhava e tal, e tinha esse formato, né? Bom, se vocês quiserem fazer nesse formato, faço também, mas nunca tinha ouvido falar, assim. E aí, quando eu fui para começar a editar, me pediram, tem que ser 4x5 e não sei o que é 4x5? Era aquele formato que o cara tinha me mostrado, que o aluno tinha me mostrado na aula. Isso que é maravilhoso de ser professor, que tu acaba aprendendo com os alunos, assim. Tem tanta sacada que eu já aprendi com o aluno, assim, e eu digo na cara dura, às vezes chama até o aluno, tu não quer ir na outra turma lá, falar sobre esse negócio aqui, eu chamo, convido, vou lá e mando os alunos escutar, né? E eu queria comentar duas coisas, assim. O primeiro, com relação ao software, né? Eu descobri também há pouco tempo, teve uma atualização do Premiere que ele já vem uma possibilidade de fazer isso automaticamente, é um negócio maluco, inteligência artificial e tal. Tu dá um comando ali, ele pega e te propõe uma conversão do teu formato 1920 por 1080, ou seja, 16:9, que é o formato predominante na televisão, no cinema. Então, no Premiere, se a gente edita alguma coisa em 16:9, e aí, bom, eu quero fazer uma versão agora em 9:16 ou em 4:5, né? 1080 por 1350, a gente tem um recurso ali no Premiere que agora não me lembro o nome disso, mas enfim, a gente cria uma nova sequência pedindo para ele reenquadrar, e aí ele faz uma varredura na tua montagem, identifica qual que é o elemento principal de cada enquadramento, e aí ele faz uma proposta ali com keyframes e tudo, ele te entrega uma proposta bem próximo do que a gente faria manualmente, assim. Eu ainda vejo um problema, assim, que ele coloca muitos keyframes, às vezes eu acho que não precisa, poderia ter um keyframe em um lugar e outro, ficaria mais... mas acho que até para isso tem opção, né? E o Premiere está o tempo inteiro fazendo atualizações, já deve ter surgido, mas que eu saiba, é o único software que tem esse recurso com inteligência artificial. Eu tô vendo o nome aqui. O nome dele é Auto Reframe Video. Auto Reframe. É o nome da função efeito. Na própria Adobe ali tem um vídeo que eles mostram essa função em execução, assim, né? Funcionando. Cara, é um negócio maravilhoso, assim. Até assim, eu não sou muito fã do Premiere, eu uso ele só quando sou obrigado, não gosto do software, assim. Não porque eu acho que é um software super profissional, respeito muito quem usa e tudo, e acho que o software é excelente, mas é aquela questão de se adaptar, assim. Ele realmente... Não é a sua luva, né, Alf? Não é minha luva. Não me adapto, mas eu monto com ele, assim, sei bastante, uso, me viro, assim. Mas eu achei muito interessante porque dentro disso tudo que a gente está falando, um software que é usado profissionalmente para edição de filme, já tem mais de um Oscar, acho que ele já ganhou, tem muita gente montando filme em Hollywood hoje com o Premiere, inclusive o David Fincher, né, que usa o Mindhunter, do Netflix. E eles criaram essa possibilidade para atender essa coisa da tela vertical, então isso nos diz muito, né, sobre... Isso também porque acho que vem da Adobe, né? A Adobe, ela tem as soluções, né? Photoshop, Illustrator, InDesign, sim, que é para a área da publicidade, e eu acho que eles recolhem feedbacks gerais, né? E acho que eles vão alimentando as suas ferramentas meio que em comum para agregar tudo, né? Eu acho que tem um pouco a ver também. Eu acho que por isso que eles estão um pouco mais à frente, sabe? Na minha opinião, né? Sim. O primeiro vídeo, aliás, que eu fiz,
nesse formato, eu usei esse recurso aí do Premiere. Que Legal. foi um filme para Centauro. Eu não fui montador, eu fui só o finalizador, digamos assim, né? Eu tinha que fazer essa coisa de passar para um formato vertical. Aí eles me passaram um filme que tinha uma versão que ia para o YouTube lá, que era 16:9, e eu tinha que fazer as versões 4:5 e 9:16. E aí eu usei esse recurso, assim. Usei pouco do DaVinci também, porque a correção de cor foi feita no DaVinci, aí eu tive que depois fazer a cópia final no DaVinci, que facilitava em relação a reconectar as mídias e tal, que vinha do colorista, né? E a outra coisa que eu ia comentar aquela hora, que eu acho que é legal da gente pensar também, é que assim, o que eu percebo nesses materiais que eu tô pegando para editar, porque o que acontece? Eu recebo as brutas, que são filmadas em 16:9, né? Porque aí tem essa coisa de eu poder reenquadrar alguma coisa e tal, então ela é filmada em 4K. Então eu faço uma pré-montagem, na verdade mando pro pessoal da agência fotogramas, assim, né? Prints, frames dos planos, para eles poderem criar os letterings que vão entrar ali em cima, assim. Então, o preço do produto, informações, né, aquelas frases que se colocam ali, então eles vão criando essas coisas para inserir depois na finalização. E aí, então, primeiro eu mando uma montagem para ser aprovada a montagem, né, eu já mando em 4:5, a primeira versão sempre que eu faço já é 4:5, que os caras vão ver já no celular para ver se está funcionando a montagem e tal. E aí, então, eu recebo as cartelas da agência para eu aplicar isso em cima da imagem. E o que eu percebo ainda é que tem uma lacuna assim de formação para quem está produzindo isso, até uma dica assim para quem eu estou falando com os designers, assim, cara, eu acho assim, é uma lacuna para as pessoas pensarem, qual é o tamanho de texto que é legal para tu usar no celular, quanto de texto tu pode colocar quando tem uma imagem por baixo, como é que tu vai fazer esse texto se relacionar com a imagem, que limite tu tem para isso, quanto tempo eu levo para ler as coisas no celular, eu posso botar mais de um texto ao mesmo tempo com uma imagem, qual é a duração que tem que ter cada um desses textos, né? Isso tudo, cara, é uma área que ainda precisa de muita pesquisa, discussão. Tem que ter pesquisa, experimentação, tem que ter, principalmente uma coisa que a publicidade sempre fez e que só eles podem fazer, porque é onde está o dinheiro, né? Que é, cara, começar a fazer uma pesquisa com o cara que assiste isso. Eles têm que ouvir essas pessoas, sabe? Tem um detalhe nessa questão de texto que tu estava comentando, como eu trabalho dentro dessa área da mídia paga, tá? Da gestão de tráfego, tá? Então, dentro do Google, Facebook, hoje, por exemplo, tá? O Facebook, ele só te permite impulsionar, né? Tu criar uma campanha paga das publicidades que tu cria se a tua imagem não tiver 20% de texto. Tem que ter menos de 20% de texto, tá? Então, já existe algumas regras, já existem algumas manhas que os designers, a gente ainda tem essa dificuldade com muitos designers, e aí eu concordo contigo que tem que haver um estudo e já começar a ter um entendimento de que o Facebook, por exemplo, ele tem essa regra. E, por exemplo, muitos dos conteúdos que eu crio no audiovisual, eu tenho que cuidar disso, sabe? Porque eu conheço essa regra. Então, além de ter essa regra, eu acho que também colabora com o que tu disse, de tu entender o que é melhor, o que não é melhor, o que chama, o que não chama atenção. Então tá faltando realmente, sabe, entendimento de como é que funciona essa mídia, sabe, de como é que ela vai trabalhar dentro do digital de uma forma efetiva. Pois é, isso aqui é uma coisa que, por exemplo, se o Facebook organizasse, o Instagram, seminário de formação para produção, não sei o que, poderiam potencializar o uso da ferramenta deles, repassando isso, né, criando seminários e tal, para galera que produz esse conteúdo, para poder começar a assimilar coisas que eles estão pesquisando, porque com certeza eles dominam isso, né? Se eles já estão falando em 20%, é porque eles sabem, isso aí já, eles têm comprovação disso, que acima de 20% começa a ter problema, né? Agora, só para eu entender, os 20% que tu fala é assim, 20% da tela ou 20% de tempo, de crédito? O que seria esses 20%? É 20% da tela. O quanto da tua tela tu tá tomando com texto. É a área de tela ocupada pelo texto. Mas assim, Alfredo, só para te contrapor, né, se tu me permite, claro, já existe, tá, o Facebook, o Google, o próprio Facebook, ele tem uma central de ajuda gigantesca, sabe? Então, informação tem, tá? Até o ano passado, um dos meus sócios, ele foi para São Paulo num evento exclusivo do Facebook, onde eles entregam todos esses dados mastigados, sabe? Ótimo. Então, assim, sabe, esse movimento já está acontecendo e acontece o ano inteiro. Existem eventos focados em digital no Brasil inteiro.
A cada 2, 3 meses tem um acontecendo em algum canto do Brasil. Agora em Portugal vai estar acontecendo também o Web Summit, que é um dos maiores eventos digital do mundo. Tem o SXSW, que vai acontecer agora no início do ano também, lá no Texas. Só para complementar, né? Não, eu achei ótimo isso. Na verdade, então, eu é que estou desinformado, na real, porque isso que eu estou falando é meio óbvio. Né? Reinventar a roda aqui, né? Na hora da pressa, é muito comum filmar ou fotografar com o celular nessa posição assim, vertical. O ideal é que o smartphone fique na horizontal. Fica a dica. Eu queria que tu falasse sobre uma coisa que é assim, ó, eu, por exemplo, que estou produzindo, eu penso, cara, uma coisa é eu fazer um comercial para televisão, tá? Que é, eu preciso botar texto ali porque o cara só tem aquela tela ali para se comunicar, é ou áudio, ou imagem, ou tem que botar legenda na tela, né? Agora, quando eu tô postando uma coisa no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, eu posso ter a moldura toda, que eu posso colocar o texto fora da imagem, as pessoas vão ler aquilo, né? Se o cara se interessar. E aí, assim, aonde que o audiovisual, ele entra numa turbulência de linguagem, é quando eu preciso colocar texto, assim, porque o texto, ele aciona o teu lado racional. Por isso que a gente vê, assim, num filme, tu vai começar a ver o filme, às vezes, vem aqueles textos bem no início, né? 1900 não sei o quê, aconteceu isso, ou aquele Guerra nas Estrelas, aquele puta texto, assim, que vai subindo na tela, no começo, uma galáxia, não sei o quê, e aí começa o filme. Se tu começa a ficar metendo texto no meio do filme, tu tira o cara do filme, aí pra ele ler aquilo, ele aciona o racional dele de novo. E o audiovisual, ele é que nem música, ele é emocional, assim, sabe? Ele é pra pegar o cara e te engajar, te deixar apaixonado por uma coisa, te identificar com as coisas, te emocionar e tal. Ele vai mais na pegada da música. E o texto, ele afasta isso. Aí eu fico pensando até que ponto os caras não estão viajando de fazer, e aí faz todo sentido essa coisa do Facebook. Não, no máximo 20%, cara, já é muito, entende? Porque tu pode botar um vídeo sem nenhum texto e o cara embaixo, ele vai estar escrito tudo que ele precisa saber. Tem tantos modelos, tantas cores, tanto não sei o quê. Mas é isso, sabe? O Facebook, ele comenta sobre, né? Uma vez a gente conversando com um cara do Facebook, ele diz, não, cara, é que é pra forçar as pessoas que estão criando a ser criativas, né? Porque se a gente liberar só colocar texto, vai virar imagens com texto, mas pra que ter imagens, então? Vai virar o PowerPoint da titia. Isso! Aí, então, assim, a ideia é que as pessoas que queiram compartilhar o seu conteúdo sejam inteligentes nesse conteúdo, saibam criar de uma forma bonita, agradável, harmônica, que nem tu disse, sabe, Alfredo? Cara, por que eu também não entendo, às vezes eu vejo algumas marcas, os caras colocam um logo no início, o logo tá no cantinho superior direito, o logo aparece no final, mas cara, se o cara tá consumindo o teu conteúdo dentro da tua página, por que tu quer mostrar mais o teu logo? Mostra o teu conteúdo. Mostra o que tu tem pra entregar pra ele, sabe? Falando um pouco de mim, assim, na parte do audiovisual, eu nunca começo com um logo, eu já começo com as imagens, eu já começo com o vídeo, diretamente, assim, não tem o porquê eu começar com uma vinheta, começar com um título, cara, vai direto ao assunto, sabe? Depois, lá no final, quem sabe eu coloco alguma coisa, sabe? A gente tá falando aqui com montador, então os montadores, a gente é muito vítima disso, né? Porque tu não é o diretor do trabalho, tu não é o cliente, tu não é o diretor de criação. Então, tu tem uma limitação do que propor, né? Em termos, tem coisa, não, quero tirar esse logo daqui, mas nem fudendo que tu vai tirar esse logo, entendeu? Quem tu pensa que tu é, né? Concordo. Tu é mão de obra lá, tu é o pau mandado, tu é o chão de fábrica, né? Assim, que tem em cima de ti, tem um diretor, tem um diretor de criação, tem, não sei o que, o cliente, quando tu começar esse vídeo sem o logo, o cliente já vai dizer, cara, eu tô botando não sei quantos mil nesse negócio, aí tu quer mostrar as mulheres, não, eu quero ver meu logo ali. Então, isso na publicidade de televisão também acontecia isso, né? Que o cliente estava pagando não sei quantos milhões e ele queria, não, eu quero ver o meu produto o tempo inteiro. Não, mas ele tem uma história para vender o teu produto. Não, cara, assim, mas isso aqui custa muito caro. Eu tô pagando não sei quantos milhões para 30 segundos e o meu produto aparece 2, 3 vezes. Mas eles chegaram numa excelência, num ponto de poder comprovar, né? Os publicitários dizer, não, cara, aqui quanto menos aparecer, melhor para ti, tu vai vender mais. Eu acho, Alfredo, que isso que tu acabou de falar entra no mesmo balaio do entendimento do vídeo na vertical, sabe? As pessoas ainda, as marcas, as corporações ainda estão começando a entender como o digital funciona, como o conteúdo para a internet tem que ser tratado, sabe? E eu falo de um âmbito geral, até inclusive os próprios publicitários, os próprios criadores de conteúdo, assim, eles também estão tateando ainda e tentando descobrir o que realmente funciona, sabe? Então, nós realmente estamos eu gosto de estar passando por esse momento, porque eu estou presenciando um momento de uma transformação, sabe? Nós estamos passando por um momento de transição de consumo, de processo de consumo e de comportamento da humanidade, sabe? E isso é legal, sabe? Porque nós estamos com o poder na mão de ensinar
e também encontrar o melhor formato e deixar um legado, né? Que é o legado que a gente teve até então, né? Vamos dizer assim, vamos botar um macro que é 2007 no lançamento do iPhone, vamos botar um macro de mudança de chave, sabe? Então eu fico bem feliz, sabe, por estar passando por isso, mas ao mesmo tempo, às vezes é um pouco estressante. É complicado porque tu tem que brigar, às vezes, com pessoas que estão acostumadas com o tradicional, tão tradicional, e tu tá ali dizendo, cara, mas não funciona mais, cara. Tu tem que ir pra... Olha esse novo formato, olha isso aqui, sabe? Pois é, esse é um assunto muito novo, não existe um mapa, não existe um caminho traçado ainda. Como o Júnior falou, existe pouca bibliografia, ele teve dificuldade para fazer a monografia dele. Então, eu acho que essa discussão a gente tem que continuar, isso vai evoluir, isso está cada vez mais se desenvolvendo. Então, eu vou deixar aqui o convite para você que está ouvindo o Sala de Edição, entre em contato, traz as suas experiências. Se você entrar lá no nosso site, no saladeedição.com.br, clica na capinha desse episódio, a gente vai ter um botão ali, links do episódio, tem muito material lá, o Júnior colaborou com a gente, o Alfredo colaborou com a gente, eu e o Rafa fomos atrás de conteúdo também, então dá uma olhada lá porque tem textos, tem vídeos, tem referências. Então, se você está entrando nesse mercado, se você está interessado em aprender, em discutir sobre isso, entra lá porque tem muito recurso bacana a respeito disso. Essa conversa não acaba por aqui, a gente vai com certeza daqui a um ano voltar a esse tema, a gente vai estar discutindo nas nossas redes sociais e você tem a oportunidade também de conversar com a gente lá no Sala VIP. O Júnior, a gente já conheceu o Júnior através do Sala VIP, estão rolando umas discussões muito legais lá no VIP, como a gente falou aqui em outros episódios, não tem papo jogado fora, o pessoal não fica de bobeira, sabe? São sempre discussões relevantes, é sempre referências bacanas que o pessoal vem trazendo. O pessoal se ajuda muito também. Quero uma referência de monitor, quero uma referência de curso. A gente está numa discussão muito bacana lá e pautas muito interessantes surgem nesses bate-papos, como foi o caso desse contato com o Júnior lá no Sala VIP. Então, se você também tem interesse, dá uma olhada aí nas nossas redes, no nosso site, no nosso Instagram. Tem tudo explicadinho direitinho lá para você entrar no Sala VIP e vir trocar ideia com a gente. Então, Júnior, muito obrigado pelas informações que você trouxe aqui pro programa, pela sua participação aqui, pela sua monografia. E a gente está esperando pelo paper. Quando é que vai ser lançado esse paper? Obrigado pelo convite, por ter participado aqui com vocês nessa discussão. Foi sensacional mesmo. E logo mais, quando sair, eu aviso vocês e dou um toque lá na Sala VIP. E Alfredo, obrigado. Vai trazendo novidades desse trabalho que você está fazendo aí em publicidade, com esse formato de vídeo. E já fica aqui o convite para você voltar e a gente continuar esse papo a respeito das novidades que vão surgir daqui até um próximo programa. Eu vou depois colocar, vou ver se rola de colocar o link para os vídeos esses que eu montei, porque aí dá para ter uma ideia do que eu tô falando, né? Aí eu vou passar o link, quem quiser assistir, né, o vídeo, pelo menos para saber do que eu tô falando, que é essa coisa dos cosméticos e tal. Eu fiquei muito curioso também para ver sobre a empresa do Júnior. Acho que era legal se a gente pudesse ter o link, né, para a empresa. Inclusive, eu quero me candidatar para ser montador também na empresa lá, mandar meu currículo e tal. Pô, os dois gaúchos aqui, a gente não se conhecia. Eu tô vendo que, o cara, ele tem uma empresa que eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero fazer freelancer, algum negócio eu tenho que fazer aí, né? E é isso aí, gente. Então, foi ótimo falar sobre esse assunto. Eu sou muito curioso, assim, eu adoro novidades, né? Eu sempre gosto de testar, não gosto de torcer o nariz para as coisas antes de vê-las acontecendo. Acho que tudo nessa área do audiovisual ele permite a gente expandir, né, a possibilidade de comunicação, enfim, e o cinema tem uma história assim, de inovação e que permite, né, experimentar novos formatos, tudo. Então, eu espero que essa conversa tenha inspirado vocês a começar a inventar moda no celular. Então, meus queridos e queridas editores e editoras, na próxima segunda-feira a gente está de volta com a presença do Rafa Costa também. Obrigado por ouvir a gente. Entre em contato. Boas edições. O André Nassif gravou com a câmera
na horizontal, Renata Vasconcelos. Que O seu fica a dica. Isso é maravilhoso, porque a pessoa se toca de que é o seguinte, né? Na internet, tela é pequenininha. Aí ele faz lá na vertical e tá tudo certo, né? Em todas as redes sociais. Mas na televisão, gente, olha esta tela da Maria Júlia Coutinho. Dá uma olhada. Bota de novo a imagem, gente, aqui do arco-íris. Olá, foi hoje bonito. isso, Maju? Foi hoje Não, isso foi no começo da semana. A gente recebeu hoje, mas foi no domingo isso. Olha só que bonito. Fica a dica do Bonner, tá aí, ó. E Ficou. que semana, então?